Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é a conclusão de todo o episódio do discurso de Jesus a respeito do pão da vida, capítulo 6 de São João. Trata-se de um dos momentos mais dramáticos da vida pública de Jesus, em que Jesus começa a perder discípulos. E por que é que ele começa a perder discípulos? Porque cada vez mais ficava evidente que Jesus estava exigindo para si privilégios que eram dignos somente de Deus. Jesus estava ensinando que Ele é Deus. Hoje nós celebramos a memória de Santo Atanásio. Santo Atanásio foi um bispo que deu a sua vida para defender que Jesus é Deus. Quando a maior parte dos bispos vacilou. Vocês imaginem só que nós estejamos num mundo onde de repente, do dia para a noite, 99% dos bispos não creem mais que Jesus é Deus. Sobra só um punhadinho de bispos. E o chefe deles, Santo Atanásio. Até mesmo o Papa vacilou e terminou assinando um concílio herético, somente para apaziguar a confusão e ficar em paz com todo mundo. Existem dados históricos que levam a crer que o Papa até mesmo chegou a excomungar Santo Atanásio. Foi um momento dos mais dramáticos da história da Igreja, em que os católicos, os verdadeiros católicos, estavam, por assim dizer, excomungados da Igreja. Na verdade era o contrário, ou seja, a maior parte, a grande população de bispos é que estavam se excomungando da Igreja, deixando de crer que Jesus é Deus. Santo Atanásio foi exilado, escorraçado da própria diocese 7 vezes. Ele vinha, pregava que Jesus é Deus, etc e tal, chegava alguma autoridade do governo e colocava ele para fora. Ele ia para o exílio, volta, toma posse da cátedra outra vez, continua ensinando que Jesus é Deus. Exilado, tirado pelo Papa, tirado pelas autoridades da Igreja, tirado pelo governo, tirado 7 vezes. E quando Santo Atanásio morreu, ele não viu o triunfo da fé. Não é assim que ele lutou e no fim da vida morreu consolado, dizendo que bom que agora a igreja voltou tudo ao normal, todo mundo voltou a crer que Jesus é Deus. Não, ele morreu por aquilo que ele via, humanamente fracassado, isolado, escorraçado pela própria, aspas, igreja. Estou citando Santo Atanásio porque hoje é a festa dele, e para nós entendermos que desde o início, não somente lá com Santo Atanásio, no século IV, Santo Atanásio viveu, ele era diácono durante o concílio de Nicéia, 325, só para se localizar no tempo, foi feito bispo logo depois, e viveu 40 anos de um tormento, como bispo, sendo perseguido. Estou dizendo isso para que historicamente a gente veja, não é, que
houve dificuldade de crer verdadeiramente que Jesus é Deus, mas essa dificuldade, o Evangelho de hoje nos mostra que ela estava lá desde o início. Desde o início. Por quê? Porque Jesus começa a sua pregação exigindo fé, e uma fé que só Deus é digno de receber. No Evangelho que nós estamos meditando, Jesus diz: quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu sou o pão da vida. Gente, ou Jesus é louco para dizer isso, ou ele é um mentiroso, uma farsa, um charlatão, ou ele é verdadeiramente Deus. E nós sabemos qual é a resposta: ele é Deus. Só que as pessoas ficaram escandalizadas com isso. Jesus diz: eu sou maior do que Salomão, eu sou maior do que Moisés e os profetas. Moisés disse: eu porém vos digo. As pessoas ouvem aquilo e dizem: mas está louco? Os judeus começam a pegar em pedras para apedrejá-lo, porque ele está se colocando no lugar de Deus. Todo o Antigo Testamento, a lei dizia: você tem que respeitar o sábado. Jesus chega e diz: eu sou o Senhor do sábado, pode trabalhar. Quem manda aqui sou eu. Mas foi Deus quem mandou, exatamente. Eu tenho a autoridade de Deus. Chegam e trazem um paralítico para ele, e ele diz: teus pecados estão perdoados. Mas como assim? Só quem pode perdoar o pecado é Deus. Pois é, porque você saiba que, exato, você está começando a entender. Eu sou Deus. Gente, não tem como escapar disso. Os evangelhos nos apresentam Jesus com pretensões divinas. E não somente, ele vai dizendo cada vez mais explicitamente que ele é filho de Deus, até que finalmente as coisas vão ficando claras para os próprios apóstolos e discípulos. Dentro daquilo que é a visão humana, nós sabemos, Jesus é um escândalo. O profeta Simeão disse isso: esse menino será causa de elevação ou de tropeço para muitos. Ou você crê nele e é salvo, ou você tropeça, não consegue crer e se perde. Aquele menino que nasceu em Belém e que, balançando nos braços de uma mãe virgem, era amamentado, aquele menino criou o universo. Ele é a razão de ser das galáxias, das estrelas, das árvores, de tudo. Ele é Deus, Ele pode. E Ele diz ao pão: isto é meu corpo, e é Ele. E Ele diz ao vinho: este é o cálice do meu sangue, e é Ele. Deus verdadeiro, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, é Ele. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação desceu do céu, e se encarnou, pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e quer estar presente conosco na Eucaristia. O Evangelho de hoje, o trecho escolhido, termina no versículo 69. Mas esse capítulo não termina no trecho 69, no versículo 69. Ele continua.
Só para recordar o que o versículo disse. Jesus diz: está todo mundo escandalizado com a história de que tem que comer minha carne e beber o meu sangue, está todo mundo indo embora, está todo mundo dizendo que eu sou louco. Jesus se volta para os apóstolos e diz: e vocês também não vão embora? São Pedro responde: para onde iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. É assim que termina. Mas não para aí o capítulo. Jesus olha para os seus apóstolos, aqueles que dizem: para onde iremos? Tu tens palavras de vida eterna, e diz: mas não é todo mundo não, tá? Eu não escolhi vocês 12? Sim. E no entanto, um de vocês é um diabo. E Jesus falava de Judas. Por quê? Porque foi aqui que Judas perdeu a fé. Vejam, nós estamos 1 ano antes da Páscoa de Cristo, da sua paixão, morte e ressurreição. No início do capítulo 6 está escrito que estávamos perto da Páscoa, a festa dos judeus. Só que aí nós ainda estamos no capítulo 6 de São João. Vai acontecer muita coisa, e é na Páscoa seguinte que Jesus vai morrer e ressuscitar. 1 ano antes, Jesus conviveu 1 ano inteiro com Judas, já sem fé. E Judas perdeu a fé foi na Eucaristia. Por isso não nos escandalizemos se nós ouvirmos falar que em algum lugar, algum padre, algum bispo perdeu a fé na Eucaristia. Se começa a tratar a hóstia consagrada como se aquilo fosse somente uma partilha. Se começa a não querer adorar Jesus, não ficar de joelhos, não colocar no ostensório, não quer saber. Que trata os fragmentos de Jesus consagrado como se aquilo fosse lixo e joga fora. Se não se importa se as pessoas vêm comungar ou não vêm comungar em pecado mortal. Que distribui Jesus, o nosso Senhor, a quem adoramos, a quem os anjos adoram, como se fossem biscoitinhos, que se cai no chão não importa. Não nos escandalizemos se isto existe em algum lugar. Fiquemos sim, sofridos e doídos por isso acontecer, mas escandalizar quer dizer perder a fé na igreja. Não perca a fé na igreja. A igreja já começou assim. A igreja já começou com Judas. Entre os 12 apóstolos, escolhidos por Jesus. Alguém duvida que os 12 apóstolos foram escolhidos por Jesus? Entre os 12 apóstolos havia Judas, que não cria na divindade de Jesus, e que achou absurdo quando Jesus disse: eu sou o pão da vida. Jesus diz: e vocês não vão embora? E Pedro, muito acertadamente, diz: Senhor, para onde iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Que bom, Pedro. Mas o que Pedro não sabia é que Jesus estava dirigindo aquela pergunta não somente aos 11, estava dirigindo isso também a Judas. Você não vai embora, Judas? E como Judas ficou calado, Jesus então tirou a máscara e disse: um de vós é um diabo. Um diabo exatamente porque, sendo apóstolo,
não crê na Eucaristia. Jesus, 1 ano depois, estará com Judas no cenáculo. Jesus vai lavar os pés de Judas, na última tentativa de fazê-lo se converter. Jesus irá ordenar Judas apóstolo. Jesus dará a comunhão a Judas. Judas vai comungar a Eucaristia. Ele não somente vai ser ordenado sacerdote, ele vai comungar. E no entanto, Judas não creu. Mesmo assim. Assim já começou a igreja. E assim será até o fim dos tempos. Sempre houve e sempre haverá quem dentro da igreja não está dentro da igreja. Está somente aparentemente dentro da igreja. Foi assim no início com Judas, será assim até o fim dos tempos. Não digo isso para nós ficarmos agora olhando para as pessoas e dizer: ah, aquele ali, aquele lá, não, aquele não está na igreja, aquele é um Judas. Não, eu não estou dizendo isso para você ficar olhando para os outros. Eu estou dizendo isso para que nós não nos escandalizemos quando isso acontecer. Não nos escandalizemos se a fé eucarística vai morrendo no coração das pessoas, porque a fé eucarística é um escândalo desde o início. E o primeiro a cair no tropeço da fé eucarística foi um apóstolo. Se um apóstolo caiu, quantos mais não cairão? Se um apóstolo caiu, o que é que há de admirável que Lutero caia por terra, que Calvino caia por terra, que teólogos modernos caiam por terra e digam que a Eucaristia é somente uma partilha? Que Jesus não está lá de verdade. E que fiquem indignados e digam: ah, para que essa idolatria de hóstia? Essas palavras que ferem os nossos ouvidos, elas são pronunciadas hoje. São palavras horríveis. Qual a nossa reação? A nossa reação é a reação de Pedro. Para onde iremos nós, Senhor? A nossa reação é a reação de Santo Atanásio. Tira, volta. Tira, volta. 7 exílios. Perseverança. Porque nós sabemos, as portas do inferno não prevalecerão, mesmo que no nosso tempo de vida nós não vejamos esse triunfo. O triunfo da igreja. Pode ser que ele não seja para o nosso tempo, mas ele acontecerá. Ele acontecerá. Isso é tão certo como 2 mais 2 é igual a 4. Que alegria poder, então, celebrar a Eucaristia. E celebrar a Eucaristia nesse primeiro sábado do mês, em que nossa Mãe Bendita pediu honrar o seu imaculado coração. Aqueles que hoje puderem comungar e comungar bem, faça a sua comunhão reparadora. Porque Nossa Senhora pediu a comunhão reparadora exatamente para isso. Porque existem comunhões que não são reparadoras, que são ofensas, são sacrilégios, são falta de respeito. Nossa Mãe Bendita pediu comunhões reparadoras. Vamos reparar e vamos dizer, junto com São Pedro, junto com a Virgem Maria: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Para onde iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna.